Agora vocês estão. Olá! Agora vocês estão. Olá! Bom dia! Como estão vocês? É uma felicidade para mim estar aqui com vocês. Uma das coisas que eu mais gosto na vida é estar com pessoas. Conversar com as pessoas, trocar experiências. E hoje nós estamos aqui para falar de algo muito importante relacionado com não só as relações humanas, mas também sobre a nossa vida, também sobre aquilo que é importante a gente investir com a nossa vida. E o que é importante a gente investir? Aquilo que é essencial, aquilo que, quando você investe, você tem um retorno que alimenta realmente o que é importante, alimenta realmente aquilo que é permanente, que é o nosso ser, a nossa alma, o que nos traz felicidade, o que nos traz relevância, né? E a base de tudo isso é a nossa própria vida, né? A vida é a base fundamental para que tudo aconteça. Então, o fundamental de tudo isso é a gente ter inicialmente uma gratidão pela vida, e quem nos deu a vida foram nossos pais, né? Então, uma gratidão imensa a eles por essa oportunidade da gente exercer a nossa humanidade. E quando a gente fala de coisas essenciais, é importante a gente ver as coisas que realmente têm valor. Eu tenho aqui uma nota de R$50 e ela está bonita, né? Está numa condição, está em forma, está relativamente nova. Agora, e se eu fizesse isso com ela? Imagine que eu faça isso com essa nota. O que nós vemos aqui? Quanto será que vale essa nota do jeito que ela está agora? Ela vale menos ou ela vale mais do que quando eu mostrei para vocês? Então, ela aqui fica com um aspecto bem esquisitinho, né? Amassadinha, feinha. Então, imagine que isso somos nós. Quanto ela continua valendo ou quanto ela vale, apesar da condição dela? Continua valendo R$50, independentemente dela estar lisa ou dela estar enrugada. O valor é sempre o mesmo. Assim somos nós. Não importa se você é enrugado, se você já está velho, se você tem um defeito físico, se você não tem. Qual é o valor que um ser humano tem? É sempre o mesmo e é igual para todos, independente da condição. Muito bem. Quando a gente falamos do valor, da importância de ser humano. Agora, o que é ser simples? Nosso tema de hoje é o essencial é simples. O que é essencial? Então vamos começar com o essencial. O essencial é tudo aquilo que está associado ao que é perene. O que é perene? Tem uma coisa só que permanece eternamente, que nada pode destruir, que é o amor. Então, tudo que é ligado ao amor é perene, tudo que é ligado à nossa parte que é perene, que é essencial, que é fundamental, que é a vida, que está ligada à própria vida, né? Então, o que é essencial? A amizade, a compaixão, a solidariedade, são todas emanações do amor. E tudo aquilo que não é importante, tudo aquilo que não é importante, tem outras coisas que são fundamentais. Tem o que é essencial e tem o que é fundamental. O que é fundamental é uma ponte para o essencial. Por exemplo, o dinheiro. O dinheiro não é essencial, mas ele é fundamental. Então, através do dinheiro, a gente pode atingir algo que seja essencial, desde que
nós estejamos nesse caminho e a gente tenha essa meta. Dessa forma, não apenas o que é fundamental é apenas o dinheiro, mas tudo o mais. Todas as coisas que a gente pode adquirir, todas as coisas que são materiais, todas as coisas que podem terminar, que são impermanentes, né? Como o Buda dizia, quando o que causa o nosso sofrimento são as coisas que são impermanentes, porque tudo que é impermanente, em algum momento ela vai deteriorar e vai acabar. Então, se a gente se liga a algo que é impermanente, nós estamos nos ligando a algo que, de algum momento, nós vamos deixar de ter, nós vamos deixar de estar ligados. E quanto mais a gente se apega ao que é impermanente, mais a gente vai sofrer, porque é uma ilusão. É nesse sentido que ele dizia que esse nosso mundo é Maya, né? Que está ligado, que são ilusões, tudo que a gente se apega, mas ao mesmo tempo são coisas fundamentais, é uma ponte, é um meio de a gente atingir aquilo que é essencial. Então não é para desprezar. Nosso corpo, ele é fundamental. Por quê? Porque sem ele, a nossa individualidade não teria condição de se expressar aqui nesse mundo. Então é fundamental para que eu possa estar falando com vocês, para que vocês possam estar me ouvindo, eu preciso ter esse corpo, eu preciso ter um cérebro que esteja funcionando para que eu possa me expressar. Expressar o quê? Aquilo que é essencial, aquilo que é da minha essência, aquilo que é permanente. Muito bem. Agora, o que é simples? O que é simples? A gente não pode confundir que algo que é simples seja carência, seja algo que falte coisas. A simplicidade, ela é algo que está ligado com suficiência. É aquilo que eu preciso para eu poder fazer a minha caminhada. Então, é o que eu preciso. Tem até uma historinha que, se não me engano, é Mowgli, né? O menino lobo, e existe lá um dos personagens, né? Que é uma metáfora muito, muito rica, muito interessante, que inclusive ela é bastante adotada no escotismo, que é o urso, né? O Balu. Ele representa a disciplina. E nessa disciplina, o que ele ensina? Como leis da selva, que basta aquilo que é necessário. O extraordinário já pode ser um problema. Então, está dentro do que é simples. Simples é a gente usar apenas aquilo que a gente precisa, não mais do que isso, né? Da mesma forma que a abundância não é sinônimo de desperdício. Né? A gente ser abundante não significa ter demais e você sair esbanjando por aí. Abundância, por exemplo, numa refeição, num encontro, quando a gente combina com outras pessoas, cada um leva alguma coisa e aí existe uma abundância. Geralmente isso acontece em momentos como Natal, como às vezes alguns encontros de família, em que cada um leva um prato, etc. Né? O que acontece? Todo mundo se alimenta muito bem e no final todo mundo leva um pouco daquilo que foi servido. Então isso é abundância, quando tem um compartilhar. Então, riqueza e abundância não tem a ver com você ter demais, porque é muito triste quem tem demais e acaba ficando sozinho. Né? A maior pobreza é exatamente essa, é a solidão existencial. E quando você está com outras pessoas, que você consegue compartilhar as coisas, você é rico. Né? Quando você tem pouco, mas o pouco que você tem, você compartilha. Não, é diferente de dividir. Eu dou uma parte para cá, outra para lá. Mas compartilhar é quando a gente compartilha o que tem com todos. Muito bem. A respeito ainda da simplicidade, é importante trazer um conceito, trazer um velhinho que vai falar sobre que a vida dele foi uma demonstração do que significa a simplicidade, né? A simplicidade que ele era, ele
conseguia verificar qual era a extensão de quem ele era. Isso também é o que é humildade, né? A humildade e a simplicidade andam juntas. A humildade é você ter uma visão de você exatamente de como você é, nem mais e nem menos. Então, quando você se coloca a mais do que você se torna arrogante. Quando você se coloca a menos do que você é, isso é uma falsa humildade, o que também não leva a lugar nenhum. Então, o Sócrates, na sua época, um dos seus discípulos foi até a Pitonisa, que era uma sensitiva da época, e era muito famosa. As pessoas iam até lá para saber das coisas, né? Como que sobre a vida delas, enfim, sobre o futuro, sobre a verdade. E então ele perguntou para essa pitonisa quem era a pessoa mais sábia de Atenas. E aí vocês já devem conhecer uma parte dessa história, que a pitonisa disse: Sócrates é o homem mais sábio de Atenas. Então, quando a pitonisa fala que o Sócrates era o mais sábio, ele levou essa informação para o Sócrates. Chegando lá, o Sócrates recebeu isso com um certo ceticismo. E ele falou: não, eu não sou a pessoa mais sábia, né? Com certeza não. Porque ele tinha essa ideia, né, essa humildade, essa simplicidade de que não devo conhecer todas as coisas, né? Tem pessoas muito experientes e que muito conhecimento em determinadas áreas. Então, como isso ficou na cabeça dele, mas como assim? Essa pitonisa deve estar equivocada. Mas, de qualquer maneira, eu vou verificar. Então, o que ele fez? Ele começou a conversar, foi buscar os políticos, os mais expoentes, os mais inteligentes, aqueles famosos realmente, considerados realmente os mais sábios da política. E, em conversa com esses políticos, ele observou que ao longo da maiêutica, né, técnica que ele usava para poder trazer as pessoas para uma realidade, uma verdade delas, eles em algum momento começavam a cair em contradição. E nessa contradição, eles se perdiam e ele percebia que realmente eles conheciam muito bem sobre política, mas não eram conhecedor de outras coisas. Dessa mesma forma, ele também foi conversar com os maiores poetas da época, né? Os mais famosos, os mais importantes, mais conhecidos, e da mesma forma ele foi conversando com esses poetas, e eles também, em algum momento, começavam a cair em contradição. Depois, ele foi também fazer com os artífices, né? E a mesma forma. Enfim, ele foi conversando com todos os segmentos do conhecimento que havia em Atenas. E todos eles chegavam a um ponto em que caíam em contradição. Então, depois de ter passado por todos os segmentos, por todos os famosos, ele descobriu ou percebeu o seguinte: ele percebeu que todos eles tinham algo comum, que era, por eles serem experts em alguma coisa, eles achavam que eles conheciam sobre todas as outras coisas. E isso era o grande equívoco de todos esses. E ele falou: bom, pelo menos com relação a isso, eu sei que eu não sei as coisas que estão fora do meu âmbito, né? Então, ele reconheceu que ele ignorava muitas coisas. Então, quando ele dizia eu sei que nada sei, não é que ele não sabia nada, mas é que ele não sabe, considerando a grandiosidade de informações ou de coisas que acontecem, ele não sabe nada comparado àquilo que ele acredita que sabe. É muito pequeno o conhecimento que a gente tem comparado a tudo que existe, né? Então, esse é um aspecto que é importante a gente trazer para o nosso dia a dia, que às vezes a gente, por ter um domínio de uma determinada conhecimento
ou de uma habilidade que a gente tenha muito desenvolvido, a gente acredita que passa a ser mais do que os outros, né? E quando a gente começa a pensar que é mais do que o outro, a gente já começa a sair fora da humildade e a gente começa a entrar na arrogância. Então eu posso me achar por ter um título, eu já acho que eu sou mais do que o outro, por eu ter um título de magistratura, por eu ser um juiz, por eu ser um desembargador, ou por eu ser um doutor em qualquer área do conhecimento. Então é muito comum e a pessoa começar a achar que ela sabe muito mais do que os outros. E aí desconsidera as outras informações ou as outras áreas do conhecimento, né? A gente vê isso dentro da própria ciência. Não existe uma interação de todos os saberes no sentido do que eu posso aprender com o outro, do que o outro possa aprender comigo. Existe uma vaidade muito grande dentro do meio acadêmico, inclusive, né? Se houvesse essa simplicidade, as coisas poderiam ser muito mais tranquilas. E nosso dia a dia é bem assim também. Eu posso ser um doutor ou saber muito bem daquilo que eu vivi, das experiências que eu tive na minha vida. Em relação a isso eu posso falar, porque foi uma experiência minha, a maneira que eu senti, mas a maneira que o outro viveu e que ele reagiu e as coisas que o outro aprendeu, eu não sei. Então, nesse sentido, todos os outros têm algo a nos acrescentar. Todas as pessoas viveram algo que nós não vivemos. Então, é importante que a gente tenha isso em mente. E, nesse sentido, a gente não consegue... seria uma forma da gente sinalizar que nós não sabemos tudo. Isso ajudaria ou ajuda a gente a não ficar julgando os outros com tanta facilidade. Então, assim, eu fico pensando, né, que se a gente, só por isso, se a gente começasse a olhar só por esse ponto, isso já mudaria muito, facilitaria muito a nossa vida. Eu queria lembrar uma coisa assim que estou lembrando aqui, compartilhar com vocês. Em outubro de 2018, eu fui até a África do Sul. E fui lá com duas intenções. Uma intenção que era conhecer, passear, né? E a outra intenção era conhecer um povo que sempre me chamou muita atenção. Exatamente, né? Estão comentando aqui, né? A Leila tá aqui presente, ela está dizendo algo muito verdadeiro. Vou falar um pouquinho antes dessa viagem, que é quando a gente se identifica com um determinado papel, né? Quando eu sou alguma coisa, eu sou um doutor, então eu passo a ser aquele título, eu passo a ser aquele rótulo, ou simplesmente porque eu tenho dinheiro, né? Eu sou rico, né? Tem até um exemplo disso muito interessante, essa identificação forte. Essa novela que acho que ela tá se repetindo, que é Fina Estampa, né? Que tem lá uma personagem que acho que é Maria Cristina, Ana Cristina, alguma coisa assim. Teresa Cristina, que ela é muito rica, mas enquanto ser humano é de uma pobreza incrível. Então ela acha que por ela ter dinheiro, ela é muito mais, e até não queria permitir que uma outra lá, que era uma pessoa simples, que ganhou na Mega Sena, ganhou muito dinheiro, e passou a morar na frente da casa dela. Ela fez uma reunião para que ninguém aceitasse uma pessoa como ela, da origem que ela teve, como se a nossa origem, o nosso valor estivesse no papel que a gente carrega ou no dinheiro que a gente carrega, né? Bom, enfim, uma outra coisa importante que eu ia começar a falar é sobre essa viagem que eu fiz. Me chamou muita atenção no trabalho que eu desenvolvo como constelador, a experiência que o Bert Hellinger, né, que é o criador da constelação, ele morou 16 anos junto com os Zulus lá na África do Sul, e ele aprendeu muita coisa deles, e isso influenciou demais o trabalho dele. Então, eu quis conhecer diretamente esse povo. E eu fui justamente, mantive lá um contato com 2 universidades e quis ir no coração onde existia o maior núcleo, a maior concentração desse povo.
e sua cultura, que através de uma universidade lá, Zululand, né? Então eu tive um contato e fui recebido de uma forma muito carinhosa pelo diretor, professor Tuala, e eu pensei que eu fosse falar com ele umas 2 horas ou 3 horas, e a generosidade dele, a simplicidade, a humildade foi uma coisa que me espantou. Ele deixou o dia inteiro na agenda dele para me receber. Então eu fiz muitas perguntas, né? Fiquei lá bastante horas conversando com eles, e teve um momento em que eu comecei a falar um pouco sobre constelação. Falei sobre o Bert Hellinger, né? E falei algumas coisas básicas dos conceitos da constelação. Ele falou, espera um minutinho. Aí ele saiu, foi lá e voltou com um caderno. Ele falou, ok, pode continuar. E à medida que eu ia falando, ele começou a escrever, né? Então, aquilo já me chamou muita atenção, né? Ele é o diretor do departamento de psicologia e é doutor, tem todos os títulos, mas do tipo assim, exatamente na contramão do que eu estava falando agora, do que acontece nas academias, né? Muitas vezes. Ele mesmo tendo a posição deles, ele foi lá e pegou um papel e começou a anotar, do tipo assim, eu estou aprendendo algo com você. Né? Do tipo, não é porque eu estou na minha posição que eu não vou fazer isso, né? Que eu não vou mostrar para você que eu quero aprender o que você está me falando. Então aquilo foi muito chocante no sentido que humildade, né? Ele reconhecer que ele não sabe tudo. E aí depois teve um momento em que eu estava com fome, né? Do tipo assim, gente, o que vai acontecer aqui agora? E eu fiquei esperando. De repente, os professores, ele convidou uns 5 ou 6 professores que são todos Zulus nativos, ele inclusive é um Zulu nativo, para em outras disciplinas, como religiões, da cultura africana. Ele trouxe vários professores ligados à cultura Zulu para poder assessorá-lo no sentido de me orientar, de passar para mim as informações. De repente, os professores chegaram com pratos, com comida. A gente estava numa reunião e almoçamos ali com as mãos, né? Porque lá eles têm esse hábito, foi interessante, a gente comia com a mão mesmo. E depois ele sumiu de novo. Aí eu falei, gente, onde ele foi? Daqui a pouco ele aparece com uma sacolinha, falando, isso aqui é uma lembrancinha, um presente para você. E ali era uma coisa simbólica, mas significativa, né? Uma caneta muito bonita, né? Com o nome da universidade e tal. E aí eu fiquei, e os professores todos olhando, sorrindo para mim, do tipo, todo mundo ali num acolhimento maravilhoso. Aí eu virei para ele e falei assim, professor Tuala, desculpa, mas eu estou envergonhado aqui, porque eu não tenho nada para te oferecer, né? Eu não trouxe nada, não tenho nada para te dar. Aí ele olhou para mim, sorriu e falou assim, como não? Você atravessou o oceano para vir até aqui, para nos conhecer, para conhecer como nós somos, conhecer a nossa cultura. Você quer presente maior do que isso? Então, assim, ali ele mostrou o que é essencial, né? O que é essencial. Então não é uma coisa material, não é, mas é o gesto, né, de carinho, o gesto de humildade. E ele ficou com a gente até o final, conseguiu mais uma entrevista com outro professor doutor aposentado, foi nos encontrar inclusive no aeroporto. Ele marcou, para que horas vocês vão? A gente ia tipo 4 horas da tarde, ele marcou com esse professor doutor 1h da tarde no aeroporto. Ele ficou com a gente lá conversando ficou umas 3h30 conversando, e foi uma coisa maravilhosa. Então isso, né, é a simplicidade, é alguém que está ligado ao essencial. Aí eu perguntei para ele assim, qual que é o seu maior medo em relação estava acontecendo muitas coisas violentas, tinha um grupo de jovens que estava cercando a universidade. Ele falou, meu maior receio é que essa nova geração perca essa essência da nossa cultura, que é mais uma coisa para dizer o que é essencial e importante, né? Vocês já devem ter ouvido falar sobre o Ubuntu, né? Sobre o Ubuntu. Então, o Ubuntu vem lá dos Zulus. Eles têm essa ideia, você sou eu, no sentido de tudo que acontece com você, ou tudo que te afeta a mim também.
né? Também tem, vocês devem ter visto na internet, uma demonstração da cultura Zulu nesse sentido, né? Que um pesquisador estava lá fazendo o seu trabalho e depois propôs uma brincadeira para as crianças, né? Falou, olha, tá vendo aquela árvore lá? Lá tem bastante doces, balas e etc. Então, quem conseguir chegar primeiro lá, ganha os doces e as balas. Ah, mas não teve dúvida, as crianças todas se deram as mãos e foram todas juntas. Aí, quando chegou lá, todas elas repartiram tudo que estava lá entre todas. Aí ele olhou e falou, não, mas não era essa a proposta. Aí ele falou assim, mas como assim as crianças, né? Não tem um ganhar, todos ganham, né? Todos aqui, o que é para mim é para todas elas. Ele sou eu, se eu também quero, o outro também quer. Então, é justamente essa simplicidade, essa conexão com o essencial, que o essencial é o outro, né? O essencial é o outro ser humano que importa, a outra vida que importa. E a gente vê que a nossa vida hoje, ela não é pautada em cima do que é essencial ou em cima da vida ou do outro ser humano, mas é pautada na ganância, no dinheiro, no é para mim, o que é melhor para mim, na disputa, na competição, né? E a gente acaba vivendo essas identificações com os nossos papéis, identificação com expectativas do que o outro quer, do que é importante para o outro. A gente acaba vivendo uma normose, né? Uma normose, um termo aí do que o Pierre Weil fala, né? Trata desse assunto. E o que é a normose? A normose é o normal doente. Então, a gente não pode confundir o que é habitual do que é natural, né? Habitual é a normose, o que é natural não tem nada a ver com isso. Então, a gente está adoecendo dentro dessa normose do que parece ser o mais importante, né? O que parece ser as coisas que a gente realmente deve correr atrás. Eu até confesso com vocês, com essa situação da pandemia, o que acabou, eu comecei a me sentir? Eu comecei a sentir, gente, parece que eu não sei mais nada, né? Como é que eu vou me virar dentro dessa situação? E aí eu começava, não, você tem que fazer lives, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E a gente percebe que, mesmo nessa situação de mais recolhimento, esse padrão de loucura, né, que é essa avalanche de informações que tem que ter, você tem que estar sempre à frente, você tem que ser mais. Se você não aparecer, você vai desaparecer. Se você não fizer, se você não for mais, você não vai para lugar nenhum. Aí eu comecei a me sentir assim, nossa, acho que eu estou fora de estudo, acho que eu não vou conseguir fazer nada desse jeito. Aí aquilo foi um impacto, esse movimento todo, e eu acabei pensando, refletindo, sabe? Eu só vou fazer alguma coisa quando eu sentir que algo essencial que me toque, que faça sentido para mim, vai me toque e eu tiver vontade. Não vou fazer porque eu tenho que fazer, até porque se eu for fazer porque eu tenho que fazer, mas não é algo que está ligado a mim, né? Aquilo que eu sinto, aquilo que realmente eu estou, que tem uma conexão com uma verdade para mim, eu não vou fazer, né? Eu não vou ficar correndo atrás de algo, e é isso que a gente faz, a gente corre atrás da vida para atender expectativas sociais, atender expectativa de família, atender expectativa seja lá de quem for, para a gente poder o quê? Ser aceito, para poder ser importante, para poder ser valorizado. Então, aquilo que nós somos, nós já temos o nosso valor, você tem o seu valor, pelo que você é. Você não vai ser mais valoroso ou menos valoroso porque você fez lives ou deixou de fazer lives. Ou porque você, enfim, você tem valor pelo que você é. Então esse é o primeiro ponto que a gente precisa se conscientizar. Eu sou valoroso pelo que eu sou, não pelo que os outros vão dizer que eu sou. Então, e no meio de tudo isso, esse caminho da simplicidade está ligado muito com a felicidade também. Porque a gente às vezes quer ter muitas coisas, né? Para eu quero ganhar dinheiro, talvez seja uma coisa interessante. Sim, vou poder fazer muita coisa. Mas o que é importante de tudo isso?
né? Quando você tem muitas coisas, você tem muitos bens, tem muitos títulos, você tem muitas coisas, essas situações vão exigir de você que você cuide de tudo isso. Então, se você tem um grande patrimônio, se você tem um grande nome, as pessoas vão esperar grandes coisas de você o tempo todo, né? E aí a gente vê que tem muitos artistas que acabam se suicidando, acabam ficando numa situação horrível, porque não conseguem mais ter o retorno de sucesso ou de valorização que espera, né? Então, quando a pessoa entra num universo muito grandioso de ser aplaudido pelo mundo inteiro e tudo mais, quando deixa de ter, tem pessoas que não suportam isso, né? Porque se identificaram de tal maneira que se perderam nisso tudo. Então, quanto menos coisas você tem, menos você tem o que perder. Então, menos medo você vai ter daquilo morrer, né? Que é aquilo desaparecer. A conexão com as pessoas é a mesma coisa. Quanto mais você se conecta a alguém através de um canal do que é essencial enquanto ser humano, você nunca vai perder essa pessoa, porque o que é essencial é invisível aos olhos, é atemporal e não local. Então, você não precisa estar ou ter a pessoa necessariamente com você o tempo todo para que você realmente se sinta conectado. Então, a simplicidade vai por esse caminho, né? Vai por esse caminho de que eu não preciso ter tanta coisa, né? Tem uma fala da Fernanda de Montenegro muito, muito significativa em relação a isso, que ela diz assim: eu percebi alguma coisa, que a gente precisa de muito poucas coisas para a gente poder viver e viver bem. Porém, a gente leva muitos e muitos anos para poder realmente fazer isso, né? Então, no dia a dia, a gente pode verificar isso. O que é importante? Do que realmente eu preciso? Né? Se a simplicidade está no que eu preciso para viver com suficiência, não é com carência, né? Mas com suficiência, é simples. No dia a dia, na nossa casa. Dá uma olhada no seu guarda-roupa, vê lá quanto tempo, às vezes você tem uma roupa lá que você não usa faz meses e meses e está lá. Então, quando você abre espaço para as coisas, para aquilo que realmente é o suficiente, né? Você fica com a casa arejada, com a casa com poucas coisas, né? Se você dá uma olhada, vê isso, o quanto que realmente, um exercício prático para começar a trabalhar essa simplicidade é isso, né? O que eu não preciso, que eu tenho aqui? Que eu não se eu dispusesse ou se desaparecesse, não ia me fazer nenhuma falta. E eu ia continuar tendo em abundância o que eu preciso, ou seja, as coisas que eu preciso. Dá uma olhada na sua casa, né? E a gente precisa fazer isso também com a nossa casa interna. Então, você vai fazer isso. Que sentimentos que eu carrego dentro de mim que eu não preciso mais, que só está me pesando e que não leva a nada. Então, fazer essa faxina ou essa limpeza dentro de nós também, né? A gente está vivendo um momento de transição, né? A gente vê que é um movimento que está acontecendo em todo o planeta. Esse processo do vírus, o que ele está fazendo? Ele está fazendo todo mundo se recolher, ficar em casa, sem tanto consumo, né? A gente não está mais consumindo como consumia. Então, as pessoas estão vendo que não estão precisando de tantas coisas assim. Eu não preciso ficar indo ao shopping tantas vezes, eu não preciso ficar indo lá comprando tantas coisas, né? E mesmo para alimentação, a gente não precisa, em tudo. É um convite, parece que o movimento natural da vida está fazendo para nós, para a gente entrar nessa simplicidade, né? Para a gente entrar naquilo que é essencial, para a gente se voltar para dentro. Aquilo que é essencial está ligado a algo que é permanente. E o que não é essencial é tudo que é impermanente. Então, o grande convite é o que eu estou alimentando, que coisas que eu estou alimentando e trabalhando dentro de mim. Eu estou focando o meu interesse, a minha energia, só em coisas que são pontes, tipo
Não é que dinheiro não é importante, tudo que é material não é importante. São coisas fundamentais, mas não são essenciais. Então, o quanto que eu estou confundindo alimentar desejos, pensamentos e foco na vida no que é impermanente, no que é fundamental, mas no que não é essencial. Porque o essencial é a única coisa que a gente realmente carrega, que isso ninguém pode tirar de nós. Ninguém pode tirar dignidade, ninguém pode tirar a sua honestidade, ninguém pode tirar o seu amor quando você ama alguém, ninguém pode tirar de você a sua compaixão quando ela é verdadeira, ninguém pode tirar de você um foco naquilo que traz para o outro um sentimento de que o outro é importante, né? Você ter um movimento em que o outro é importante. Tem uma fala que eu ouvi uma vez, ou li, que é muito importante, que é assim: a gente fica correndo atrás de tanta coisa para a gente se sentir importante, para a gente se sentir querido, se sentir... E a fala é a seguinte: você não vai ser lembrado por aquilo que você faz, você não vai ser lembrado por aquilo que você é, mas você vai ser lembrado por aquilo que você fizer os outros sentirem com a sua presença, com seus gestos, né? Então, é isso que vai fazer você ser lembrado. Então, de que forma que você quer ser lembrado? Para você ser lembrado de uma forma positiva, não tem outro caminho a não ser você investir na sua humanidade, a não ser você sair do seu umbigo e você se importar com o que o outro sente, se importar com o que acontece do seu lado. É o Ubuntu, né? Você sou eu. Então, o que afeta você afeta a mim. Então, como eu estou ligado a você e nós somos uma unidade, um todo, então eu vou estar preocupado Sim, tem uma fala aqui muito interessante, né, do Reginaldo, falando sobre voltar para a caverna e acessar nossas sombras é tocar no essencial, mas dói bastante, exatamente, né? Esse é um outro ponto. É o medo da morte do nosso ego, né? Porque o nosso ego nos faz dar uma falsa sensação de importância, de grandeza, e quando a gente entra na nossa sombra, vai doer bastante, porque isso vai fazer desmoronar a imagem ou essas identificações que a gente tem com o que a gente pensa que é ou acha que é, mas na verdade não é nada daquilo. A gente só é aquilo para nós mesmos, mas as pessoas que nos veem de uma forma totalmente diferente, né? Por isso que é importante estar aberto a entrar nesse lugar mais difícil, né? Que é a nossa sombra. A gente ter mais ouvidos, né? Aprender a ouvir e permitir que aquilo que a gente observa, ou em nós mesmos, ou alguma coisa que alguém perceba em nós, é complicado, né? Eu estou vendo aqui que vocês estão sentindo isso, né? Algo que a gente sente na pele que realmente dói demais. E o medo da morte, né? A gente acaba, esse Covid e tudo isso, é um grande medo da morte. Mas que morte? A morte do nosso eu, né? A morte do nosso ego, não a morte do que é essencial e perene dentro de nós. Então, se a gente conseguir estar abertos para olhar a morte de frente, como sendo algo que faz parte da vida, a gente também vai entender que a morte não é tão terrível assim, né? São diferentes estados. Morre algo para renascer algo melhor, né? Morre alguma parte sua que não te serve mais para renascer algo muito mais novo, mais brilhante, algo muito mais bonito dentro de você. Então, assim, se vocês quiserem falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, que a gente tem aí ainda alguns minutos, eu vou ficar um pouco aberto aqui para as perguntas de vocês. Estão falando aqui que não tem como a gente se curar sem acessar essa nossa dor, é verdade, né? Porque a dor é exatamente essa distância entre aquilo que nós somos
e aquilo que a gente pensa que é, ou aquilo que a gente quer que as coisas sejam e como as coisas realmente são, né? Então, essa diferença é o tamanho da dor que a gente vai sentir. Porque para você poder olhar algo e aquilo está, e você está em paz, mesmo que você tenha dor, que você sofra, mas pelo menos o sofrimento, a dor é uma coisa, o sofrimento é outra, né? Você mantém um sofrimento. Então, você pode atravessar uma dor sem sofrimento. E qual que é a diferença? É quando você acolhe e aceita a vida e os desafios do jeito que ele é, né? Do jeito que as coisas aparecem, do jeito que as pessoas são, né? O Bert Helling fala uma coisa que não é só ele que fala, outros filósofos e sábios sempre falam, né? O sábio é aquele que está reconciliado com tudo do jeito que é. Ou seja, eu não quero que ninguém seja como eu quero que seja. Eu quero que as coisas, eu acolho e recebo tudo e todos do jeito que são, né? Mas isso não é fácil. Então, a sensação do vazio e mesmo a própria dor, né, como vocês estão perguntando, é justamente um sinal. O vazio, por que eu me sinto vazio? Porque eu estou distante daquilo que é essencial e perene. Quando eu não estou conectado com o que é essencial e perene, o vazio é algo que eu estou distante de mim mesmo. Eu estou distante da minha própria essência. E tenho medo, né? Tenho medo. Eu estou vivendo há muito tempo em algo que não é nada, que é em cima de algo que não alimenta, né? Então, quando eu estou em algo que não me alimenta, eu vou me ficando vazio de propósitos, e tudo isso que a gente está falando tem a ver com sentido, né? O que traz sentido para a vida? Quando nós estamos conectados com o nosso propósito de vida, que está ligado com a própria felicidade. O propósito de vida está ligado com a felicidade. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. A morte de aspectos do ego traz a desidentificação do que já precisa ser transmutado para o novo. Exatamente, é isso mesmo. E esses aspectos aí, essas mortes que vão acontecendo dentro da gente, dá uma sensação de estar perdendo. Eu vou morrer, como se a gente fosse morrer, mas na verdade é uma falsa morte, né? O próprio Covid está fazendo todo mundo olhar para a morte. Liga a televisão, é só isso que aparece lá. Tantos mortos, não sei o que, tantos mortos, novos recordes de morte. Então, assim, é para a gente olhar para as mortes que a gente precisa fazer dentro da gente. Aquilo que precisa morrer para renascer o novo. Né? A desilusão do que a gente está iludido, que é a identificação com tudo aquilo que é impermanente, com a nossa própria imagem. Isso gera vazio, né? Quem estava perguntando do vazio. É quando a gente está vivendo uma vida que não é nossa. Por isso que vem o vazio. Essa vida não sou eu. Então, a grande pergunta é, então, quem sou eu? Qual é o meu propósito? Como que eu vou ser feliz? Então, eu vi outro dia, estava lendo uma coisa tão simples sobre felicidade, né? Nossa, é tão difícil falar sobre felicidade. E a pessoa disse o seguinte, que felicidade é quando você está fazendo alguma coisa que você não quer que acabe. Então, quando você está conectado com algo que você não quer parar de fazer, porque aquilo te traz bem-estar, te traz alegria, né? Você se sente feliz fazendo algo, então é algo que você não quer que acabe, né? E que te traga essa sensação de preenchimento, né? Isso é importante, né? É diferente a felicidade do prazer. Felicidade é uma coisa, o prazer é outra coisa. Né? Então, o prazer, ele pode acabar, o prazer de alguma coisa. A felicidade, o prazer muitas vezes está ligado com o que é impermanente. Então, comida pode trazer um prazer do alimento, prazer sexual, prazer de ter comprado um carro novo, prazer de ter conquistado um título novo, mas isso é tudo coisas que não são essenciais. Então, se você fica só ligado a isso, você vai ficar com medo de perder isso.
Por isso que a gente sofre, porque a gente fica ligado com coisas que são impermanentes. Então a gente já sabe no nosso íntimo que aquilo pode acabar, que alguém pode tirar ou que de alguma forma aquilo pode acabar. Agora, quando você está conectado com algo que é permanente, que é essencial, nada pode tirar de você. Essa que é a grande coisa. Quanto mais você investe no que é essencial, menos medo você tem, porque é algo que ninguém pode tirar. Então, você não tem receio de tirar. A Lília está falando aqui, morte de aspectos do ego traz a desidentificação do que já precisa ser transformado para o novo. Exatamente. E o sofrimento, ou sintomas, às vezes, de pânico, de qualquer sentimento desconfortável, acaba gerando exatamente isso, é um sinal de que já tem algo em você que já pode ser transformado em alguma medida. A questão é que, como Hellinger fala, é muito mais fácil a gente adoecer do que ir de encontro à solução e de encontro à felicidade. Por quê? Porque a gente faz opção por não quero olhar, eu não quero ver essa parte que eu vou perder, porque se eu perder isso eu vou perder a mim mesmo. E é quando você, nesse sentido, começa a perder a você mesmo, ou seja, começa a perder essas desidentificações ou as desilusões, é justamente aí que você começa a se encontrar. Né? Vamos ver aqui, a felicidade depende de algo externo, traz o medo da perda. A felicidade está ligada, exatamente, né? Tudo que está ligado ao que é externo e que é impermanente, a gente tem medo. E tudo que é essencial, a gente vai se fortalecendo e a gente vai perdendo o medo quanto mais a gente vive para aquilo que é essencial. Muito bem. Vocês têm mais alguma pergunta? Mais alguma coisa que a gente já está caminhando para o nosso final? É muito gostoso ter todos vocês aqui falando, fazendo as suas observações, né? E para mim também está sendo uma coisa diferente, mas muito gostosa, quando fala de algo que me toca, algo que para mim tem a ver com um propósito, tem a ver com o meu propósito, né? Que é justamente a gente estar criando algo que nos leve para um ponto melhor dentro de nós mesmos, para que a gente possa enxergar um pouco melhor as coisas, né? A gente falou alguma coisa aqui sobre sombra, então eu queria já deixar aqui registrado que a próxima live vai ser dia 6 de junho, que vai ser um sábado, às 18 horas, e o tema vai ser os sentimentos e as sombras, tá? Então, vamos tratar um pouquinho dessas nossas sombras, dessa coisa tão complicada que é entrar no nosso vazio existencial, a conexão que tudo isso possa ter com as sombras, tá bom? Então, eu agradeço demais vocês todos que entraram, que permaneceram aqui comigo, e que tudo isso possa servir para vocês, para trazer alguma reflexão que possa levar para um ponto dentro de vocês, dentro de mim também, porque eu estou o tempo todo aprendendo, para algo melhor, que a gente possa fazer da gente algo melhor a cada dia. Tá bom? Deixa eu ver aqui quem mais está falando. Sobre a questão do mundo capitalista, uma mudança mundial dos sentimentos das pessoas. Exatamente, a gente pode explorar um pouquinho essas coisas na nossa próxima live, né? Não só a escuridão que habita em nós, mas a nossa escuridão coletiva, né? E como que esse momento que a gente está vivendo, como tudo isso pode estar afetando nesse processo de transformação, não só pessoal, mas uma transformação social da nossa humanidade. E olha, notícias muito boas, né? Só para vocês verem que esse processo das pessoas ficarem em casa, onde a poluição de carros, poluição de fábricas, poluição de muitas coisas, né? Ficou parado, a Terra está tendo condição de começar a respirar, né? Que a camada de ozônio, um buraco enorme que existia, se fechou bastante significativamente. As águas lá de Veneza,
né? Ficaram transparentes, é possível ver peixes. Quando eu tive lá, alguns anos atrás, eu só via uma água escura, e agora, devido a todo esse processo, está gerando uma limpeza global, né? Então, que essa limpeza não seja só da terra, mas que a gente também possa limpar nossos pensamentos, nossos sentimentos e desenvolver esse novo ser humano, ou a nossa humanidade num sentido mais amplo, tá? Muito bem. Então é isso. Então, só reforçando, dia 6, que é um sábado, 6 de junho, às 6 horas, os sentimentos e as sombras. Gente, foi um grande prazer e beijos para vocês. Fiquem em paz e façam tudo para ser feliz. Façam de tudo para ser feliz. Que é sendo feliz que a gente vai poder fazer outras pessoas felizes, e a gente vai criar um ambiente, e nós podemos ser instrumentos de paz, ser pacificadores, e devagarinho a gente transformando o lugar inicialmente que a gente vive num lugar gostoso de se viver, num lugar digno onde todos possam viver com abundância. Tchau e até o nosso próximo encontro. Pronto. Que tal? Você gostou? Você gravou? E agora como é que faz? É na hora que encerra. Peraí. Tem certeza que deseja encerrar seu vídeo ao vivo? Encerra agora. Encerra.